Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José Augusto na área, trazendo para vocês mais um vídeo. Bom galera, como vocês bem sabem, essa videoaula é destinada para o pessoal do segundo ano do ensino médio e temos nossas queridas e maravilhosas aulas de Química Orgânica, beleza? Pois muito bem, vamos começar então nossa aulinha. Hoje vamos ver um tema um pouco interessante, né? Vamos falar sobre polímeros. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre essas moléculas, ou deveria dizer macromoléculas, como já está dizendo aí na nossa introdução, tá? Bom galera, acredito que muitos aí já devem ter escutado falar na palavra, né, polímero, em algum momento da vida aí de vocês. Se não escutaram, estão escutando agora, tá? Mas tenho certeza absoluta que todo mundo tem contato com essas moléculas no dia a dia, mesmo não sabendo, tá? Então, o que são polímeros? Vamos lá. Como está dizendo aí, galera, são macromoléculas formadas a partir de moléculas menores. Então, é basicamente a junção de várias moléculas menores que a gente vai chamar de monômeros. Beleza? Então, o que é um polímero? É um conjunto de monômeros, que são moléculas menores. Tranquilo? Então, vou juntando vários monômeros até eu ter uma molécula imensa, uma molécula grande, né? Então, uma macromolécula, que aí sim a gente vai chamar de polímero. Tanto que do nome a gente pode ter aqui, ó, polímeros, né? No caso aqui, se a gente for observar, esse poli significa muitas e meros significa partes. Então, o polímero, né, é a junção de muitas partes que a gente chama de monômeros. Tranquilo, galera? Ficou claro isso? Beleza. Continuando aqui, então. Aqui a gente pode ver um exemplo disso aí, né? Calma aí, só um segundinho, pessoal. Vou só aproximar um pouquinho a câmera. Se ela distanciar muito, ela acaba perdendo um pouquinho o foco. Beleza? Então aqui a gente tem um exemplo clássico. Ó, o cloroeteno é um exemplo aqui de um monômero, tanto que eu botei um N aqui, porque são vários cloroetenos um do lado do outro. Beleza? E o que vai acontecer nessa reação aqui? Ó? Na presença do catalisador, a ligação dupla se desfaz. Tá? A gente quebra essa ligação dupla, no caso a ligação π, né? Sobrando então um espaço para ligação nesse carbono e nesse carbono, que eu destaquei em vermelho aqui, tranquilo? Dando a entrada de várias partes desse camarada aqui, né? Aqui faltou colocar o N também, ó. Beleza? Eu basicamente vou ter isso acontecendo, né? Durante todo o meu polímero, tranquilo? Então, a reação vai ser a seguinte, vai quebrar a ligação dupla, dando espaço para a entrada, né, nesse carbono e nesse carbono de uma ligação. Então, simplesmente vai acumulando essas ligações, né? Vai entrando outro pedaço desse aqui, e assim vai formando uma cadeia. Como se fosse uma corrente, né, pessoal? É basicamente a formação de uma corrente, sacaram? Tranquilo? Então, vou juntando essas partes iguais até formar uma macromolécula. Aqui a gente tem aí o exemplo do cloroeteno, que está funcionando aí, né, como nosso monômero. Belezinha? Os polímeros podem ser naturais ou sintéticos, tá, pessoal? Quando a gente vai ver os polímeros, a gente pode ter então os polímeros naturais e os polímeros sintéticos. Tranquilo? Vamos lá. Quais são os polímeros naturais? Os polímeros naturais, né, como o nome já está dizendo para a gente, são aqueles que a natureza vai produzir para a gente, né? Então, os organismos vivos produzem, né, plantas, né, animais, enfim. Exemplo de polímeros que a gente tem aí no nosso organismo, né, são as proteínas. Beleza, pessoal? A proteína, ela é um polímero. Acho que o professor de biologia com certeza já deve ter falado para vocês, né, que a proteína é o quê? A proteína é uma união de aminoácidos, ou seja, de um grupo amino e de um grupo ácido carboxílico, né, formando aí uma ligação peptídica. Show de bola? Então, a proteína, ela é uma macromolécula, né? Ela é um polímero, tranquilo, natural. Show de bola?
Outro exemplo, pessoal, látex. Todo mundo já ouviu falar no látex, não é verdade? É um polímero retirado da árvore lá, né, da seringueira. Beleza, galera? E para que serve o látex, né? Bom, o látex ele é bastante utilizado para fabricar aquelas luvas, né? Que a gente até chama de luva de látex. É aquela luva meio emborrachada. Presente também naqueles balões de festa, né? Na própria borracha também, tá? O látex ele é presente na própria borracha. Tranquilo, pessoal? Vamos ver outro polímero natural aqui. A gente tem a celulose, né? A celulose, pessoal, ela também é um polímero natural, tranquilo? É um polissacarídeo encontrado aí na parede celular dos vegetais. Ele é bastante importante aí para o reino vegetal, tá? E o que acontece, pessoal? Essa celulose, ela que dá rigidez para as plantas, né? Isso aí vocês também veem em biologia. E a gente utiliza ela para fabricar papel, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, esse papel aqui, né? Fibras também. Então eu resolvi pegar aqui o monômero da celulose, que é a glicose, para dar o exemplo para vocês, ó, como vai ocorrer a reação, tá? Aqui a gente tem a glicose, né? Se a gente pega e junta com outra molécula de glicose, então vou botar aqui, ó, mais, né? Vou desenhar outra molécula de glicose idêntica. Vamos desenhar aqui. Só para a gente ter uma ideia de como ocorrem essas reações, tá, pessoal? Então tá aí a glicose, vamos desenhar ela aqui com calma. Beleza? Então temos aí duas moléculas de glicose. O que vai acontecer? Essa hidroxila aqui, ó, ela vai se juntar com o hidrogênio dessa hidroxila aqui, tá? Esse hidrogênio aqui, ligado ao oxigênio, ele é bastante reativo, beleza? Talvez vocês se perguntem, por que ela não junta com o hidrogênio aqui, né, que está aqui do lado? É porque o hidrogênio ligado ao oxigênio, ele é mais reativo, tá? Ele está mais positivo do que esse hidrogênio aqui ligado ao carbono. O oxigênio ele é muito eletronegativo, né, pessoal? Então ele está puxando os elétrons desse hidrogênio, deixando ele bastante positivo. Então a hidroxila ela vai se juntar com esse hidrogênio aqui, tá? E daqui vai sair o que, pessoal? A gente sabe que OH com H sai H2O, não é verdade? Ou seja, vai sair água, acaba que esse carbono aqui ele vai ficar com uma ligação carente e esse oxigênio aqui também, né? Porque vai sair um hidrogênio do lado dele. Ou seja, esse carbono vai se ligar ao oxigênio. Resultado dessa brincadeira vai ser o seguinte. Ih, desenhei errado, pessoal. Calma aí. Vamos tentar de novo. O resultado disso aqui, desenho maravilhoso. Vai ser o seguinte então, pessoal. Aquela hidroxila, ela saiu, né? Então, esse carbono aqui vai acabar por se ligar com o oxigênio, esse cara aqui. E o restante da cadeia continua, né? Beleza? Então vai formar essa ligação aqui. Show? E a molécula depois é só repetir, né? O que sobrou. Ou seja, galera, a celulose, né? A gente está desenhando aqui, né? Um pedacinho dela. E ela é uma junção de vários monômeros de glicose. Tranquilo? Então, acredito aí que todo mundo já deu para entender, né, a ideia do que é um polímero, uma macromolécula. Beleza? E quantas vezes isso aqui acontece, pessoal? N vezes, transformando isso aqui em uma
macromolécula. Então a gente costuma representar assim os polímeros, a gente bota entre parênteses e um N aqui do lado. Show de bola? Porque são várias repetições disso aqui que a gente tem, formando aí um encadeamento, tá? E eu lembro que a gente até comentou isso lá no início das nossas aulas, bem lá no início, né? Que o carbono, né, pessoal, ele é muito versátil. A gente estuda química orgânica, que é a química do carbono propriamente dito, né? Porque é um elemento muito versátil, ele tem essa propriedade, né, de um crescimento exorbitante, né, de cadeias, certo? O carbono ele consegue se encadear um com o outro, né? Então é um elemento bastante versátil. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho agora dos polímeros sintéticos, né? Aqueles polímeros que a gente chama de artificiais. Bom, galera, os polímeros sintéticos, a gente está vendo aí alguns exemplos, né? Tem o polietileno, que é, se não o polímero mais utilizado e mais comum aí, que a gente tem contato no dia a dia, que é o polímero da garrafa PET, né? O famoso PET. Então ele é encontrado aí, né, nas sacolas plásticas de supermercado. Ele também pode ser encontrado em alguns copos descartáveis, né, pote, etc, né, galera? Outro polímero sintético que a gente não falou, né, tá aqui, ó. Foi o exemplo que eu usei aqui no início para mostrar para vocês o encadeamento, né? Esse aqui é o policloreto de vinila, famoso PVC, aquele cano de PVC, todo mundo já viu? Aquele cano branco, né? Muito encontrado aí nas tubulações de água, de esgoto, né? Aí o PVC é um polímero também artificial, tá bom? Esse camarada aí. Que mais? Temos o poliestireno, né? O nome é parecido, mas não confundam, são completamente diferentes. O poliestireno, pessoal, ele é o isopor, né? Bastante encontrado aí no isopor. Beleza? Tem também o polipropileno. O polipropileno, ele é um plástico um pouquinho mais duro, né? E quebradiço, né? Se a gente... Deixa eu tentar ver um exemplo aqui do polipropileno, né? Sabe aquelas bandejas de fast food, né? Quando a gente vai comer, por exemplo, no McDonald's, e a gente vai, né? Recebe aquela bandeja vermelha, termina a nossa refeição, joga o alimento no lixo e bota o alimento no lixo não, né? Mas o que sobrou, né? Papel, aquela história toda. Mas aí a bandeja a gente guarda de novo depois lá para depois levar, enfim. Aquela bandeja, ela é de polipropileno, tá? Se a gente enverga aquilo, vai ter um momento que aquilo vai quebrar, né? Ele é um material, tecnicamente, né, quebradiço, beleza? Mas aquela bandeja lá, por exemplo, é feita de polipropileno, tranquilo? Mas é um plástico, obviamente, mais duro, né? Mais rígido. Também é utilizado naquelas cadeiras plásticas por exemplo, aquela cadeira de piscina. Você já viu aquela cadeira branca que fica lá para a galera pegar um solzinho na frente da piscina? Então, também é polipropileno, tá? Também é visto em alguns copos, tampas de refrigerante, né? E o polipropileno também, ele já causou muita discussão, só que vocês não sabem, né? Mas o polipropileno é responsável pela discussão não só de família, mas entre amigos também. Por quê? Vou explicar para vocês. O polipropileno, ele é encontrado na Tupperware. E a gente sabe que Tupperware gera briga. É verdade. Pergunta para a mãe de vocês, né? Se alguém pega emprestado uma Tupperware com a mãe de vocês e não devolve para ver o que acontece. Então, Tupperware aí, a gente sabe muito bem que pode gerar aí até óbito. Beleza, galera? Enfim, o polipropileno tem diversas utilidades, pessoal. Seringa, balde, enfim. Está aí presente em diversos produtos que a gente utiliza aí no dia a dia, tá? O Teflon. O Teflon também é outro muito interessante, por quê? O Teflon, galera, ele é aquele material encontrado naquelas panelas que a gente chama de antiaderente, né? A gente vai lá fritar aquele ovo e o ovo não gruda na panela. Amém, né? Quando tu vai fritar aquele ovo, a pior coisa do mundo é tu ficar raspando aquele restinho que sobra ali na panela, que aquela panela não é antiaderente, aí tu fica lá raspando aquela droga, né? Enfim, o Teflon, pessoal,
ele é um composto que ele tem uma estabilidade química grande. Então, ele não tem afinidade com outros compostos. Por isso que nada adere nele, né? Por isso que a gente chama de panela antiaderente, que ela tem esse material aqui que é super estável, sacaram? Essa é a ideia, beleza? E tem também, né, a polivinila ou PVA, que também é bastante utilizado aí na cola de madeira, tinta, né, material de construção, e também muito encontrado naquela colinha branca. Todo mundo, quando era criança, ou teve um amigo, ou foi o amigo que comeu aquela cola, que era muito cheirosa que nem uma. Beleza? Mas tá aí o polivinil. Tranquilo, galera? Então, estão aí alguns exemplos de polímeros sintéticos. Obviamente, a gente tem diversos exemplos aí. Eu citei alguns para vocês poderem entender um pouquinho melhor sobre isso, tá? A gente tem também alguns tipos de reações poliméricas, que a gente pode classificar os polímeros, né, quanto ao tipo de reação que eles estão fazendo. Então, tem os polímeros de adição, tá, que são formados pela adição de monômeros iguais entre si, que foi o exemplo que a gente viu, pessoal, lá no início, né, do policloreto de vinila, né? A gente vai adicionar polímeros iguais entre si, vai quebrar aqui a ligação dupla, né? Então vamos encadear esse camarada aqui eternamente não, né? Mas em grande quantidade até a gente poder considerar uma macromolécula, tá? Então tá aí o exemplo, beleza? CH2, né? Aqui o eteno como monômero, né? A gente quebra a ligação dupla, permitindo a entrada de uma ligação nesse carbono e nesse carbono aqui que a gente destacou em azul aqui, ó. E eu coloquei o N porque isso aqui vai se repetir N vezes, né? Até a criação de uma macromolécula. Belezinha, galera? Deixa eu pegar aqui a próxima parte. E temos também, ó, o polímero de condensação, né? Aquela reação polimérica de condensação. Bom, a reação de condensação, pessoal, esses polímeros, né, formados a partir dessas reações, eles são formados a partir da união de monômeros iguais ou diferentes, né? E o principal nesse tipo de reação polimérica é o seguinte: eu vou ter a saída, né? Vai haver a perda de alguma outra molécula. Geralmente, tá? Nem sempre, mas geralmente essa molécula que vai sair dessa reação de polimerização é a água. Tranquilo? Geralmente. Mas nem sempre vai ser assim. Por exemplo, quando a gente viu o exemplo lá da ligação peptídica, né? Alguém vai sair quando a gente falou das proteínas, né? Na ligação peptídica eu tenho a saída de uma molécula, portanto a gente pode considerar a proteína como um polímero de condensação, tranquilo? Que aí sai uma molécula de água dessa reação, beleza? Então aqui a gente está tendo um exemplo aqui genérico, né? Ó, eu tenho esse monômero com esse monômero aqui, a gente pode ver que eles são diferentes, tá? Esse aqui tem hidroxila, esse aqui não. O que vai acontecer? Vou juntar os dois. A hidroxila de um vai juntar com o hidrogênio do outro, formando água. Vai ter a saída de água, né? Saindo a água. E esse carbono aqui, que vai perder essa hidroxila, ele vai ficar carente em uma ligação. Esse hidrogênio vai sair, então esse carbono também vai ficar carente em uma ligação. Então, vou juntar esses dois caras. Essa hidroxila que está aqui, ela também vai sair com hidrogênio de outro cara. Sacaram a ideia? Então, a junção desses monômeros vai formar esse cara aqui N vezes, tá? Tranquilo? Belezinha, galera? Então, houve a formação desse cara e a saída de água também. Tranquilo? Então, aqui como houve a saída de uma outra molécula, aqui a gente tem um polímero de condensação. Continuando aqui, podemos classificar os polímeros também quanto ao tipo de monômero. Isso aqui é mais fácil, ó. Se a gente pode ter os homopolímeros, caso a gente tenha a união de monômeros iguais, tranquilo? Que foi o caso que a gente viu lá no início da aula, né, do policloreto de vinila, um homopolímero. E temos também os copolímeros. O que são os copolímeros, galera?
são obtidos pela união de monômeros, diferentes. Tranquilo? Então, homopolímero, monômero igual. Copolímero, monômero diferente. Show de bola? Tranquilinho, né? E por último, e não menos importante, a gente pode classificar os polímeros também quanto à fusibilidade, tá? Então, quanto à fusibilidade, né, eles podem ser termoplásticos, tá? Quais são os polímeros termoplásticos? São aqueles que podem ser remodelados, tá? Porque esses polímeros eles têm uma sensibilidade ao calor. Então, eles podem ser moldados quando a gente mexe na temperatura. Tranquilo? Então, eu posso remodelar esses camaradas, remoldar, né, no caso. Belezinha, galera? Um exemplo aí que a gente tem de um polímero termoplástico, sacola plástica, né? A gente consegue remodelar. Outra coisa, acredito que muita gente já deve ter passado por isso. Quando a gente deixa aquele brinquedo de plástico muito tempo no sol, o que vai acontecer com ele? Dependendo aí da substância, né, daquele plástico que ele é feito, vai dar uma derretida, né? Cansamos de ver aí já aqueles bonecos, né, com, por exemplo, alguma parte do corpo derretido por causa do sol. Então, a gente pode concluir que aquele material polimérico daquele boneco é de um material de um polímero termoplástico, sensível à temperatura. E tem também os polímeros termorrígidos, né, galera? Os termorrígidos são aqueles que têm estrutura mais rígida, né? O nome já está dizendo. Então, eles não podem ser remodelados. Tranquilo? Belezinha, galera? E uma curiosidade dos polímeros, né, pessoal? História nunca é demais, mas antigamente, né, aquelas bolas de bilhar, elas eram feitas de marfim, que era encontrado lá no chifre daqueles elefantes. Aqueles elefantes que tem o chifre, sabe? E, cara, isso era muita sacanagem. Por quê? Um chifre, se eu não me engano, dava para produzir umas 3 a 8 bolas, não sei dizer ao certo, né? Mas muitos elefantes foram mortos para a produção dessas bolas, né, de bilhar, por causa do material do marfim, né? E, cara, chegou um ponto de que os elefantes quase entraram em extinção. Então, conseguiu-se, né, substituir aquele material de marfim da bola por um polímero sintético, né? Então, os elefantes agradecem, né? Mas muitos elefantes foram assassinados em prol aí, né, da diversão do homem, infelizmente. E os polímeros também, pessoal, a gente pode tirar, né, um monte de monômeros, vamos dizer dessa forma, do petróleo, né? Então, o petróleo, pessoal, a importância que o petróleo tem, né, para um país, ela é muito grande, porque os polímeros são muito utilizados no nosso dia a dia, como vocês podem ver, né? Diversos processos de fabricação, diversos produtos dependem, né, dos materiais poliméricos. Então, galera, como o petróleo ele consegue, né, dar origem aí a vários materiais poliméricos, ele é um material que é economicamente muito importante para um país, certo? Outra coisa, só que os polímeros não têm de toda a maravilha do mundo, né? Por quê? Os polímeros, pessoal, eles têm um lado negativo. Qual é esse lado negativo? Eles demoram muito para se decompor, né? Para se degradar no ambiente. Então, isso vai gerar impactos no ambiente muito grandes, né? Vai aumentar a poluição, aquela história toda. Tanto que a gente viu aí que as sacolas plásticas há pouco tempo foram proibidas, né? Já passou até da hora disso acontecer, mas elas foram substituídas aí por sacolas renováveis, né? Antes eram sacolas descartáveis, né? Tudo em prol do meio ambiente. O canudo também, né? Agora foi substituído por... agora só pode utilizar canudos biodegradáveis, né? Apesar de em alguns locais, infelizmente, a gente ainda vê a utilização dos canudos normais,
mas realmente está mais raro de se ver isso por aqui, né? Então esse é o lado negativo dos polímeros, né, galera? Por exemplo, a sacola plástica ela demora em média 100 anos para se decompor. Então imagina aquela sacola que voa para o mar, por exemplo, que a gente está cansado de ver, que gera um impacto muito grande, principalmente para a tartaruga marinha, que vai lá, confunde aquela sacola plástica com uma água viva, né? E acaba tentando comer aquela sacola plástica e acaba morrendo sufocado ou coisa do tipo, né? Enforcado, enfim. Então, isso gera grandes impactos para o meio ambiente, né, pessoal? De forma geral, beleza? Então, a gente tem que se conscientizar também, né? Então, o que a gente pode fazer para diminuir esses impactos, né? Tem gente que pensa, por que não queima então, né? Queima de uma vez por todas esses plásticos todos, que aí pronto, acaba com impacto ambiental. Mas na verdade, quando a gente queima o plástico, a gente libera gases altamente tóxicos, né, pessoal? Então, queimar não é uma boa alternativa. A melhor alternativa que a gente tem mesmo é a reciclagem, tranquilo? Então, a gente precisa reciclar para aquele material ou para poder reutilizá-lo, enfim. Mas reciclar, sem dúvida, é a melhor alternativa que a gente tem. Tranquilo, pessoal? Então, a gente precisa reciclar. Belezinha? Façam isso, vamos se conscientizar, né, pessoal? Isso é muito importante para o ambiente e para as gerações futuras, né? O que a gente está fazendo para mudar o mundo, né? Essas pequenas coisas parecem que não influenciam em nada, mas na verdade influenciam e muito. Então vamos cada um fazer a nossa parte, né, pessoal? Então eu convido vocês aí a conhecer um pouquinho, né, desses materiais recicláveis. Esse número 1, que é o que a gente mais conhece, né, que é o PET, garrafa PET. Todos os materiais recicláveis eles vêm com esses símbolozinhos para a gente poder identificar qual é aquele material polimérico, né? Então, a gente pode até tirar alguns exemplos aqui que eu trouxe para a gente ver, né? Deixa eu pegar aqui. Bom, então, pessoal, eu trouxe aqui alguns materiais aqui de casa mesmo, tá? Não vou conseguir englobar todos esses casos aqui, mas só para a gente poder identificar, né, como é que isso funciona nos materiais recicláveis, né? Então aqui a gente tem um exemplo clássico da garrafa PET. Olha o número 1zinho aqui, né? Esse índice representando aqui o polímero da garrafa PET, tranquilo? Peguei este isopor aqui, né? O isopor que a gente viu agora há pouco, que é feito de poliestireno, tá? Eu até passei a caneta aqui para vocês poderem identificar o número, porque estava muito claro, vocês não iam conseguir, né? Então dei uma pintadinha para vocês poderem identificar, que é o número 6. O número 6, se a gente for observar, é o PS. Esse S é do inglês, tá, pessoal? Mas aqui a gente tem o poliestireno. No caso, no inglês seria polistirene. Estirene, né? O inglês está em dia. Deixa eu ver outro aqui, ó. Lembra da Tupperware que eu falei que gera briga de família e de amigos? Aqui, ó. Não sei se dá para identificar, mas é o número 5. Ó, deixa eu tentar aproximar um pouquinho para não desfocar. Tá até escrito aqui, ó, o símbolo PP. Ó, polipropileno. Tá aqui, ó, 5PP. Polipropileno, tá? Encontrado aí nas Tupperwares, como a gente já havia dito aí. Beleza? Deixa eu pegar mais um. Miojão, ó, número 5 também, estão vendo? Polipropileno também, beleza? Então, isso tudo para a gente poder identificar, né, o material que a gente está trabalhando. Ó, deixa eu ver se vocês conseguem identificar nesse aqui. Aqui a gente tem um saquinho e o material dentro do saquinho, que é um pratinho de plástico, né? Aí vocês podem identificar aqui, ó, que está escrito o seguinte: no produto, né, o produto aqui dentro, que é o prato, é o poliestireno, tá vendo? Número 6. Não sei se dá pra ver muito bem.
E o número 5, tá aqui, ó, número 5, embalagem, ou seja, a embalagem é de polipropileno, tranquilo? Então, tudo é identificado, beleza? Mais um exemplo aí para vocês. Tranquilo, galera? Então, se ficarem curiosos aí, né, para poder pesquisar um pouquinho dos outros, a gente falou um pouquinho de cada dos polímeros, né, dos mais conhecidos, mas aqui o 2 a gente tem o polietileno, tá, de alta densidade, tranquilo? O PVC que a gente tinha falado agora há pouco, o policloreto de vinila. Aqui o polietileno de baixa densidade, polipropileno, poliestireno e outros. Tranquilo, galera? Belezinha? Então, pesquisem um pouquinho a respeito, é um assunto bem interessante e, como eu disse antes, né, pessoal, façam a sua parte, né? Vamos reciclar, vamos se conscientizar aí em prol do ambiente. Bom, galera, é isso. Um abraço a todos. Espero que todos tenham gostado dessa aula. Espero que todos estejam bem e que a família de vocês também, tá bom? Grande abraço a todos. Até a nossa próxima videoaula. Valeu!